Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu preparei mais um presentinho para que fique mais claro ainda o que vocês podem esperar de uma cirurgia plástica. Esse vídeo ele pode ser considerado a segunda parte de um último vídeo que eu fiz que se chama Não Melhorou Nada, Doutora. Então, o que quer que eu diga aqui que vocês não entendam, volta lá que com certeza está explicado, ok? Então vamos lá. Eu separei essas imagens da internet. Essas imagens representam propagandas de cirurgia plástica. Bonitas, né? Só tem mulher perfeita. Eu só não sei se toda essa perfeição é decorrente da cirurgia plástica ou é da mão de Deus mesmo. Enfim, se vocês tiverem a resposta, manda aí pra mim. Óbvio que existem mulheres que já são perfeitas e que, ainda assim, se você botar atenção, você vê um corpo, né, quadrado, né? Ai, precisava de uma curvinha nessa cintura. Gordura localizada. O bumbum tá merecendo um voluminho a mais, né? Pra dar uma valorizada. Os peitos meio murchinhos, né? Precisava de um voluminho a mais também, né? Pra valorizar o material. Mas essas mulheres, elas já são lindas. Então, povo, é assim, se tá difícil pra Gisele Bündchen, imagina pra nós, réis mortais. Mas isso aí, povo, não é a realidade. Pelo menos não é a minha realidade. A minha realidade tá mais pra isso aqui. Vamos já deixar bem claro, para não haver dúvida, qual é a chance de eu partir disso aqui e chegar num resultado próximo daquelas mulheres perfeitas? É zero, né, gente? Vocês têm noção disso, né? Por favor. Mas, enfim, como é que a gente pode classificar essa paciente? Basicamente, e até se comparada com as outras que eu mostrei, é uma paciente gorda. Parênteses de novo. Com gorda, eu não tô julgando, eu não tô fazendo nenhum julgamento. Ah, paciente é gorda. Nada disso. Eu tô declarando um atributo dela, né? Eu só tô constatando um atributo dela. Ela é gorda. Calcula o IMC, pronto, vai dar numa faixa que a gente fala que é gorda. Mas essa nem é a questão, não é isso que é importante. O importante é que a paciente gorda, ela traz junto consigo, ela traz agarrado nesse atributo gorda, uma série de componentes que não são corrigidos com cirurgia plástica. A cirurgia plástica não consegue melhorar. Ok, gente? E isso torna esse caso muito difícil. Como assim difícil, Deusa? Ah, é porque, assim, a gorda, ela tem um processo inflamatório intraabdominal que aumenta o risco. Não, criatura. Essa questão é uma gotinha frente ao tamanho do problema que a gente pode enfrentar operando uma paciente dessas. A dificuldade está em uma paciente gorda não conseguir entender que ela traz no pacotinho dela muitos problemas, e mais uma vez eu tô usando a palavra problemas porque vocês colocaram como problemas. Isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá... Então é problema. Pra mim não é problema, é só um componente, é só um atributo, ok? Mas vamos usar a palavra problema. Paciente gorda traz agarrada nela um pacotinho cheio de problemas que não são corrigidos com cirurgia plástica. A cirurgia plástica não melhora.
E ainda assim, ela tá esperando melhora nesses componentes, ok? E obviamente, isso pode trazer uma encrenca muito grande, tá bom? Como, aliás, aconteceu com essa paciente. Mas primeiro, vamos ver quais são os problemas que a cirurgia plástica não resolve. A gente vai avaliar a mama primeiro, então, só ver se a outra é melhor. Acho que é essa. Tá, vamos lá. Observando a mama dessa paciente, o que de cara chama atenção? A largura da mama. A mama, ela começa aqui, ó, no meio do peito, nem tem divisão exata entre um peito e outro. Ela já tem mastia. E vai até, ó, contorna, vai até lá, quase que nas costas. Então, é uma mama extremamente larga. Uma vez larga, essa mama nunca vai mudar. Uma vez larga, sempre larga. Ah, doutora, eu não vou ficar com o peitinho estreitinho, bonitinho, durinho, né? Ajeitadinho? Não, criatura, não. E olha só o risco. Quando eu falo isso para as pacientes, elas arregalam os olhos, assim. Como que a minha mama não vai ficar estreitinha? E gente, vamos pensar, por que não dá para estreitar? Não tem como eu arrancar a inserção da mama aqui, grudar mais pro meio, arrancar a inserção da mama aqui e grudar mais pro meio. Então, uma vez larga, sempre larga. E quando eu falo isso para a paciente, ela fala, nossa, mas eu pensei que ia ficar estreitinho, bonitinho, ajeitadinho. Eu não sabia disso. Sim, não sabia da verdade, mas tinha uma informação fictícia na cabeça. Ai, minha mama vai ficar estreitinha de adolescente. Que tirou da onde, criatura? Da onde que vocês tiram essas conclusões, essas deduções que vocês fazem? Então, olha a encrenca, né? Então eu tenho alguns diferenciais. Então, para ajudar a paciente, o que eu faço? Eu esvazio toda a lateral dessa mama, eu esvazio a lateral dessa mama, mantendo só o tecido mediano e medial. Só que esvaziamento é cavar, tirar o tecido, arrancar o tecido, tá? Só que o esvaziamento é visto pelo organismo como agressão. E se a agressão é aumentada, o corpo responde com deiscência. O que é deiscência? É o que vocês chamam de, doutora, tem um pontinho inflamado. Não, criatura, abriu um pontinho. Pode ter uma abertura maior, que daí é uma ferida mesmo, e um comprometimento maior ainda do tecido, e daí a gente tem necrose. Ok? Muito bem. A mama larga, ela tem outras consequências, ela traz outras consequências. Cicatrizes enormes. A cicatriz vai desde o meio do tórax até lá debaixo do braço. Óbvio, eu quero levantar uma mama larga, eu tenho que cortar todo o sulco, né, a dobrinha, eu tenho que cortar o sulco na sua extensão total, para levantar a mama toda. A mama tem base larga, eu tenho que cortar o sulco na sua extensão total. Não sei qual é a surpresa disso. Só que, então as cicatrizes já são gigantes e as cicatrizes, elas ultrapassam a linha anterior do braço. A linha anterior do braço passa aqui, ó. Ou seja, um quarto do peito da mulher tá mais lateral do que essa linha. Então a cicatriz vai mais lateral do que essa linha. E às vezes a gente tem que unir a cicatriz no meio do tórax, junta tudo. Cicatrizes colocadas nessas regiões, em cima do osso externo,
e além, mais lateral do que a linha anterior do braço, elas sempre vão ficar feias. Ah, Deusa, o que é feia? Ou elas ficam com um aspecto de uma estria, elas alargam, ficam com o aspecto de uma estria grosseira, uma estria com a espessura de um dedo. Ou elas ficam que nem um cordão, elevadas, vermelhas, arroxeadas, que são cicatrizes hipertróficas, nossa, principalmente aqui no externo, vira um cordão lá. Ou elas evoluem sim como queloide. O que é queloide? É uma cicatriz com o formato de couve-flor. A cicatriz, ela vai crescendo e formando lóbulos como se fosse uma couve-flor. Isso é que é queloide, ok? Uma outra coisa que mama larga traz é que na mama, se eu quero diminuir bem uma mama larga, essa diminuição é às custas da projeção. Projeção é o quanto essa mama vai pra frente, o quanto faz biquinho, tá? Por quê? Porque eu não consigo estreitar. Ela vai se manter larga, que nem eu falei pra vocês. Então, para diminuir, eu acabo perdendo na projeção. Ou seja, resultado dessas mamas é mama achatada. Muito bem. Mais uma vez, eu eu faço, é um diferencial meu, eu esvazio a lateral, mantenho o que eu preciso, o que eu posso manter de mama, eu mantenho medial, mais pro meio, para ter volume suficiente para projetar a mama e ficar bonitinho. Mas, se eu esvazio lateral, o organismo enxerga como uma agressão, enxergou como uma agressão, gera deiscência, feridas e necrose, ok? A mama larga, ela também tem uma maior probabilidade de bascular, quer dizer, bascular, ela vai bascular, mas eu já vou explicar isso, mas ela bascula numa intensidade maior. O que é báscula? Sempre que eu tenho que recolocar tecidos na posição, esses tecidos são ruins, porque se eles fossem bons, eles não tinham caído, ok? Isso é para mama, para o que vocês imaginarem. Mas como o tecido é ruim, 3 meses após a cirurgia, ele dá uma acomodada, ele dá uma sentadinha, e na mama a gente chama isso de báscula. Então, todo o tecido depois de 3 meses, né, qualquer que seja o objeto da cirurgia plástica, ele vai acomodar. Acomodou, ele dá uma cedida, que na mama a gente chama de báscula, e que, pessoalmente, a gente enxerga como a mama voltou a cair. E se a mama for larga, a probabilidade não, que vai cair de qualquer jeito, mas a intensidade com que ela cai é maior. Mais uma vez, do sentido de driblar essa natureza que não colabora, né? Que a mama larga e leva a báscula, mais uma vez eu esvazio, tento concentrar a mama para disfarçar que ela é larga, para ela perder um pouco essa tendência e daí não bascular tanto, não cair tanto. Mas, mais uma vez, o esvaziamento é considerado pelo organismo uma agressão, e se é uma agressão, a paciente vai evoluir com deiscência, feridas e necrose. Ok, povo? Que mais que a gente nota nessa mama? Vamos colocar um pouco ela de frente. Vamos ver se aqui tá certo. Vamos lá. Que mais que a gente nota nessa mama? Essa mama, ela é muito grande, né? Essa mama é muito grande. E aí, o que acontece? Mama grande, volume grande, peso grande, né? A pele distende. O elástico da pele arrebenta. Arrebentou o elástico da pele, arrebentou elástico da pele, a gente tem uma pele ruim, uma pele
com capacidade de sustentação comprometida. E essa pele com capacidade de sustentação comprometida, o que vai resultar? Ela não sustenta essa mama, né? Ou seja, ela não consegue sustentar aquele volume, nem que eu diminua muito. Não consegue sustentar o volume, vai perder mais resultado. Então, a pele ruim associada com base larga aumenta mais ainda o índice de perda de resultado. Cai mais ainda. Mais uma vez, até para conseguir driblar, né, toda essa tendência, toda essa natureza que não colabora com a gente, então a gente usa de manobras como o esvaziamento e, particularmente no caso da pele, o que eu faço? Eu jogo a mama o mais para cima possível. Então, eu jogo a mama o mais para cima possível. E é óbvio que para conseguir levantar a mama, jogar a mama lá para cima, eu tenho que fazer força na pele, esticar a pele, deixar a pele tensa, dar muitos pontos no parênquima mamário, dar muitos pontos no volume mamário. E óbvio que esse tipo de coisa, deixar tenso, né, fazer com que imprimir essa tensão ao tecido, vai machucar o tecido. O organismo vai encarar como uma agressão e, diante de uma agressão, o organismo gera deiscência, ferida e necrose. Ok, gente? Muito bem. Eu acho que vocês sabem que quando a gente faz uma mamoplastia, você tira o excesso de pele. Mas é óbvio que eu não estou mudando a qualidade de pele, né? Uma vez flácida, sempre flácida. A pele que resta lá, cobrindo o peito novo, o peito operado, ainda é uma pele flácida, ainda é uma pele ruim, ainda é uma pele com um comprometimento enorme da sua capacidade de segurar a mama, ok? A mama... E outra coisa que a gente observa nessa mama, é que a maioria das mamas ainda decorrente dessa gigantomastia, né? A maior parte das pacientes com gigantomastia, óbvio, volume grande, flacidez grande, queda grande, o bico vai parar lá embaixo. Às vezes, ele é mais caído, ó, o bico tá mais baixo do que o cotovelo da mulher. E aí, olha só o que acontece. Para eu conseguir levar esse bico para a posição normal, para a posição adequada, eu tenho que lançar mão de técnicas específicas, técnicas diferenciadas que me permitam fazer isso. Só que essas técnicas implicam em dividir a circulação pela metade. E aí, dependendo da circulação que você já traz, se essa circulação já for meio comprometida, na hora que eu dividir pelo meio, vai faltar sangue para a areola. E aí, o que a gente vai ter? Na melhor das hipóteses, uma deiscenciazinha, uma ferida, ou pode acontecer sim necrose total de areola, tá certo? E isso é uma coisa que esse tipo de paciente já traz. E, aliás, isso nem está relacionado exatamente com o peso, com a situação gorda. Está relacionado mais com mama caída. Óbvio que tem muitas mulheres magras e que tem a mama caída, vai acontecer exatamente a mesma coisa, ok? E essas mamas também, essas mamas maiores, o que a gente vê nessa mama, né? Que é uma coisa que não dá pra ver, mas a maioria dessas mamas muito grandes, elas são parenquimatosas. O que é mama parenquimatosa? É uma mama que tem um miolinho duro.
ela é flácida, ela é caída, mas quando você manipula a mama, você vê que o centro dela lá é duro. Parece um caroço no centro da mama. Isso é só um espessamento do parênquima mamário, tá? Não é problema, não é nada, mas atrapalha sim para eu levantar. O caroço ou dificulta ou me impede de levantar essa mama, de botar essa mama no lugar. Então, mais uma vez, eu tenho que utilizar técnicas especiais, né? Técnicas distintas para conseguir levantar essa mama. Só que quando eu utilizo essas técnicas, eu corto a circulação pelo meio, cortei a circulação pelo meio. Se o seu arcabouço vascular não colaborar com a gente, você vai evoluir sim com necrose de areola, ok? Essas mamas também, né? E uma outra coisa relacionada ainda, né? Uma outra coisa relacionada com o fato de ser parenquimatosa é que, às vezes, para conseguir tirar esse caroço, eu tenho que diminuir muito a mama. E aí é aquilo que eu já falei para vocês. Diminuir muito uma mama larga, eu vou diminuir as custas da projeção. Eu vou diminuir a projeção. E ela vai continuar larga, então a mama vai ficar achatada. Dá para driblar essa natureza desfavorável? Dá, vocês já sabem, através do esvaziamento lateral, mas é uma agressão maior e vocês já sabem as consequências. Ok, pessoal? E, vamos parar de falar de mama, né, que acho que já deu. Pessoal, assiste o vídeo até o final, eu garanto que vale a pena. Não desanima não, tá? Não desiste não. Vamos falar um pouquinho do abdômen, né? Vamos falar um pouquinho do abdômen. O que a gente vê nessa o que chama atenção no abdômen? Ó, o que chama atenção nesse abdômen é a barrigona. É o que vocês chegam no consultório e vocês falam: eu quero tirar essa barriga, doutora. Muito bem. Então vamos ver o que é essa barriga. Eu sempre pergunto para paciente e a maioria estourada fala: ah, doutora, isso aqui é gordura. Isso aqui é gordura. É gordura, gente? Não. Não é que não tem gordura aí. Óbvio que tem gordura aí. Mas isso aqui não é gordura. O que causa mesmo isto aqui, essa barrigona, é a união, a associação de dois fatores. Primeiro fator: os órgãos estão recheados de gordura. Aliás, é recheio e cobertura, tá? Então, órgãos gordos, cheios de gordura, órgãos maiores, maior volume, muitos órgãos assim, aumenta o volume intra-abdominal, aumentando o volume intra-abdominal, gera uma tensão, todo esse volume fica empurrando a musculatura. E a musculatura sendo empurrada, sendo forçada anos seguidos, com uma intensidade grande, vai gerar o quê? Comprometimento do músculo da parede abdominal. Da mesma forma que a pele da mama, que a gente não consegue refazer, né, a sua força, regenerar, a gente não consegue regenerar também o músculo do abdômen. Uma vez comprometido, ele fica assim flácido, ele fica assim fraco, ele fica sem competência de manter esses órgãos dentro da parede abdominal, dentro da cavidade abdominal. E a isto a gente chama de distensão. Então, o problema real, o problema responsável por 90% dessa barrigona é distensão abdominal, que então é essa associação de órgãos gordos, volume intracavitário grande, com músculo fraco, músculo incompetente, ok? Eu, mais uma vez, tento burlar
né? Mais uma vez, essa natureza que não ajuda a gente como? Amarrando mais o músculo. E olha só que interessante, eu não vou devolver, retomar a qualidade do músculo. Então, a cirurgia plástica melhora a distensão? Não, eu não consigo. A distensão é causada por músculo ruim, vai continuar ruim. E a distensão é causada por órgão gordo, vão continuar gordos. Vocês acham que dá pra dar uma limpada, né? Vou dar uma limpada no meu fígado, ou se não, vamos tirar, né? Nossa, gente, pra que metros e metros de intestino? Vamos diminuir isso pela metade. 2 rins, pelo amor de Deus, vamos diminuir pela metade isso. Óbvio que não dá, né, gente? Então, a abdominoplastia não corrige distensão. Na abdominoplastia, a gente dribla esse problema. Eu, particularmente, aperto muito os músculos. Tá? O que é apertar os músculos? É aproximar os músculos. Ah, doutora, correção da diástase, né? Não, criatura. Correção da diástase frente a isso que eu faço para corrigir os músculos é uma gotinha de água no oceano. Não adianta nada. Para realmente driblar, né, fazer frente a uma distensão dessas, você tem que pegar bem nas laterais, independentemente do espaço que tem entre os músculos, tem que pegar bem nas laterais e puxar para o meio, como fechando uma jaqueta. Só que, e tem que fazer isso no músculo todo. E aí, o que eu preciso? Se eu tenho que fazer no músculo todo, eu tenho que começar a apertar esse músculo a partir de onde? Da sua origem, que é aonde? No osso do externo. O músculo abdominal começa entre os peitos, então eu tenho que fazer um descolamento até lá. E para conseguir pegar as laterais e aproximar, eu tenho que fazer um descolamento. Vamos voltar lá um pouquinho. Então eu tenho que descolar até aqui e toda essa parte, toda essa barriga, toda essa área que vocês estão vendo tem que ser descolada. Para eu ter campo, para eu ter espaço para amarrar, para aproximar os músculos. Consequência, descolamentos grandes, né? Descolamentos enormes. Da onde que vem o sangue para a cicatriz que fica aqui? Óbvio que esse sangue, ele vem um pouquinho daqui de cima e da extremidade da lateral. Qualquer anomalia, qualquer problema que você tenha na circulação, né, na anatomia desses vasos, não vai chegar sangue na cicatriz. Não chegou sangue na cicatriz, só adivinha o que a gente vai ter, né, antes da essência, feridas e necrose. Exatamente. Além disso, esses abdômenes, eles têm, então, do músculo, a gente já falou, né? Além disso, esses abdômenes, eles têm uma espessura de gordura bem aumentada. Talvez não tenha ficado claro, então eu vou falar com todas as letras. Mesmo que eu amarre esse músculo com todas as minhas forças, acho que é meio óbvio, né? Que ainda assim, a força do volume dos órgãos, da tensão intraabdominal, sempre vai ser maior, sempre. Mesmo que eu amarre muito. E aí, o que vai resultar, mesmo depois de uma abdominoplastia, você vai continuar barrigudinha. Eu não vou ficar chapada, doutora? Não, criatura. Não vou ficar com a barriga reta, que nem eu quis? Que nem eu imaginei? Não vai não, criatura. Ok? E coisa pior ainda, como o músculo só tá amarrado, mas ele é ruim. Como o músculo é ruim, até o final do 3º mês, toda essa sutura, né, o aperto do músculo, sofre uma acomodação. Lembra da mama, a báscula? Aqui chama acomodação. E daí ele solta um pouco. Aí aumenta mais ainda a barriguinha, sabia?
Mas enfim, vamos lá. Que mais que essa... Então, o músculo a gente já sabe que é ruim. Essa barriga, ela, óbvio que ela tem uma espessura, a pessoa é gorda, tem uma espessura de gordura maior. Óbvio que tem. E essa espessura de gordura, óbvio, tá? Essa espessura de gordura não é retirada na cirurgia plástica. Que fique bem claro que não se lipa o retalho, a região descolada, tudo isso está descolado. Eu não posso lipar, eu não posso tirar a gordura. Não posso tirar a gordura. Numa abdominoplastia bem feita, né? Na abdominoplastia, não dá pra gente tirar nenhuma célula de gordura, tá? A abdominoplastia não tira gordura. Ah, então o que a abdominoplastia faz? Ela arranca esse pedaço aqui, ó, do umbigo até a virilha, só. Óbvio que é a pele e a gordura debaixo dele. Agora, a parte que fica cobrindo a barriga toda, tem lá toda a sua espessura. E aí, o que acontece? Óbvio que essa espessura de gordura vai colaborar para mais proeminência. No pós-operatório, o que você vê? Uma barriga mais abaulada. Ainda fica uma barriguinha, você ainda fica barrigudinha, ok? Para contornar isso, só mais uma coisinha, as manobras que eu utilizo para tentar burlar essas limitações que o corpo gordo me traz e que eu não consigo agir, né? Então, por exemplo, no caso da gordura, óbvio que eu tenho qualquer coisa espessa. Se eu estico essa coisa, diminui a espessura. Então, eu costumo esticar mais, tá? Só que se eu estico mais, eu deixo sob tensão. E aí, tecido sob tensão, como a gente já comentou na mama, gera deiscência, ferida e necrose, ok? A mesma coisa, enfim, isso é o que acontece com o abdômen, tá? E uma outra coisa até por essas manobras que tentam burlar essas limitações do corpo, até por conta de todas essas manobras, a gente tem, óbvio, uma reação do organismo. Então, por exemplo, tem umas implicações, né, umas consequências. Então, voltando, se eu descolo toda essa área que é observada na foto, óbvio que eu não vou poder machucar mais ainda as áreas da onde vem o sangue para nutrir a minha cicatriz. Porque eu já lesei toda a circulação que vinha do músculo para a pele. Porque eu descolei, eu levantei, né? Se eu lesar as áreas ao redor, aí a incidência de necrose é 100%, e necroses enormes. Então, quando você faz a abdominoplastia, é proibido fazer lipoaspiração nas laterais. Você não pode lesar mais ainda a circulação, né? Tá, eu não fiz a lipoaspiração, não faço nunca a lipoaspiração junto com a abdominoplastia. Aí a paciente vai se olhar no pós-operatório, ela fala: doutora, você me deixou quadrada. Não, criatura, você já é quadrada. Você era, e vai ficar quadrada. É que com esse barrigão, você não olha as outras coisas. Mal e mal você olha o seu barrigão. Você olha no espelho, a gente sabe disso. As pacientes não querem nem se olhar no espelho na hora do exame físico lá no consultório. Então você nem sabe como é o tamanho da sua barriga, você nem tem noção. E daí você não tem você já não se olha e tem esse barrigão que chama atenção, você nem faz ideia de como que é a sua silhueta. Quando eu tiro o barrigão da frente é que você consegue enxergar. Aí você vê, nossa, ficou quadrada. Não, meu amor, já era quadrada e vai ficar quadrada, assim, depois de uma abdominoplastia. Se você não tem cintura, vai ficar sem cintura. Então, vai vendo só as encrencas, né?
Já falamos da gordura, e óbvio que o que mais tem nessa barriga? Meu, a pele tá ruim, né? Não precisa nem falar, né? Porque não sei se vocês veem daí, mas tá cheia de estrias, ou seja, a pele tá estourada. É uma pele péssima, é uma pele com comprometimento da sua capacidade de contenção também. Isso tem algumas implicações, né? Então, mais uma vez, a pele ruim, né? Se a pele é ruim, ela sofre uma acomodação muito maior, como a gente já explicou, da mama, semelhante ao músculo, né? Todo tecido ruim sofre uma acomodação maior. Então, distende mais e a gente enxerga como continua barrigudinha. E vou falar para vocês, ainda tem uma coisa pior, porque assim, com a acomodação da pele e considerando que tem uma espessura de gordura aumentada debaixo da pele, né, essas duas coisas juntas faz com que o aspecto no pós-operatório, com 3 meses, fique com aspecto ainda de barriga fofa, sabe? Barrigudinha, fofinha, almofada. Não dá aquele aspecto barriga firme, esticada. Não dá. Ainda fica com aspecto de mole, barriga mole. Para driblar mais uma vez, né, contornar essas coisas que eu não consigo corrigir, que só atrapalham e que vocês trazem, eu estico ao máximo a pele. Mas, esticando ao máximo a pele, eu crio uma tensão, o organismo não gosta de tensão, e aí ele vai aumentar a incidência de decência, feridas e necrose. Ok, povo? Não tem jeito. Muito bem, é isso aí. E aí, como que eu faço para tentar melhorar mais ainda essa impressão de que a barriga tá mole ainda, mesmo depois de uma abdominoplastia? E olha que eu estico mais do que a média. Eu faço uma lipoaspiração muito radical. Opa! Não. Eu prestei atenção no vídeo. Você falou que não pode fazer lipoaspiração no retalho. Não é, povo? Olha só, a gente dá a informação e cria esses monstros. Você sabia? Enfim, óbvio que não pode. Porque para poder lipar o retalho, eu preciso esperar que o abdômen se recupere e principalmente que recupere toda a circulação que vem da profundeza, né, do músculo para o retalho. Quando essa circulação é recuperada, que demora 5 a 6 meses da abdominoplastia, aí sim eu tenho segurança de fazer uma lipoaspiração. E aí uma lipoaspiração radical no retalho, né, no abdômen, que daí vai ser o abdômen, uma lipoaspiração no abdômen é tão radical que, assim, só resumindo, ela vai criar uma parede, como se fosse uma parede de concreto. É uma parede cicatricial. Esse tecido duro, espesso, firme, vai grudar na pele e vai grudar no músculo, deixando a pele mais firme, com aspecto de mais firme, mais sequinha, mais esticada, e vai deixar o músculo mais firme também, né? Vai colaborar para que o músculo não distenda, né? Vai colaborar para a competência desse músculo. E aí a gente tem uma melhora maior ainda da distensão. Chega, né, povo? Chega, que tá começando a desanimar. Mas não é pra desanimar, não, né? Mas pode ser que você esteja falando aí do outro lado. Ai, doutora, mas assim, depois de tudo que você falou, eu acho que não vale a pena fazer, não. Ok, mas tem que ter a informação. Mas eu vou mostrar pra você o resultado dessa paciente.
que seria, que estaria isto. E aí eu jogo para apreciação de vocês, para o julgamento de vocês. Vocês avaliam. Sendo que eu vou chamar atenção para algumas coisas. Apesar de tudo que eu falei, por causa de todo o empenho em tentar burlar essa natureza terrível, né? Eu consigo uma mama mais estreitinha, esvaziamento da lateral, uma mama que depois de 3 meses, aliás, essa foto eu fiz com 5 meses, praticamente ela basculou, lógico que basculou, mas não é uma coisa perceptível, não é uma coisa que a meu ver, né, a meu ver, ó, não é uma báscula que compromete, a mama tá ajeitadinha, tem projeção, tá mais estreitinha, basculou bem pouco, né? A barriga teve uma melhora muito grande, apesar de toda a limitação, ainda abaixou bem, a pele nem tá com tanto aspecto de fofa, de mole, ok? Vamos lá ver uma coisa, né, que eu falei pra vocês. Então, ó, paciente quadrada, óbvio, ela se mantém, até deu uma melhoradinha, mas não dá pra prometer isso, hein? Pra todos os efeitos, a abdominoplastia não melhora contorno, tá? Mas claro, né, fazendo o máximo, você tem melhoras maiores e mais significativas em outras regiões, ok? Mas pra vocês verem que, amor, você já era quadradinha, né? Tem que fazer então uma lipo pra dar uma cinturada, ok? Eu não vou repetir de novo por que eu não faço lipo junto. Isso eu expliquei parte aqui e no primeiro vídeo e explica melhor. Eu não vou explicar de novo também. Tem gente falando assim, ai, por que não mandou ela emagrecer? Vocês sabem muito bem que eu não acredito nisso, que pra mim isso é uma armadilha. Ah, não entendi. Vai lá no primeiro vídeo, que esse aqui já tá bem longo, eu acho. Acho não, tenho certeza, né? Muito bem. Tá, doutora, e aqui é o resultado de mamoplastia e abdominoplastia. E como é que ficou depois da lipo, então? Não ficou, gente. Não ficou. Por quê? Pela dificuldade de compreensão. Então, tem paciente que tem um déficit de compreensão muito grande. Por quê? Porque eu tô explicando, como eu tô explicando pra vocês. A minha consulta é desse jeito. Eu tô explicando. E você entendeu, criatura? Entendi, doutora. Mas não entendeu porra nenhuma. Na verdade, ela tá viajando na imaginação dela, né? Imaginando aquele resultado totalmente fictício, que não tem base na realidade. E ela vai com isso para cirurgia, e daí no pós-operatório, que ela se depara com a realidade que ela não quis escutar, aí ela faz birra que nem criança. Não! Eu não quero! Eu não quero! Gente, o que é isso? Aliás, vou contar uma história pra vocês. Isso me lembra quando eu tirei a chupeta da Lúria. Eu tirei a chupeta da Lúria antes dos 2 anos, né? Como é que eu tirei a chupeta dela? A gente tava numa loja de brinquedo e ela pequenininha, mal falava, queria porque queria um brinquedo. Aliás, um brinquedo vagabundo. Aí eu falei assim, ó, Lúria, você pode trocar esse brinquedo pela tua chupeta. Você vai dar a chupeta pra moça e ela te dá o brinquedo. Dito e feito, né? Ela nem escutou, você vai dar a sua chupeta. Ela só escutou, você vai ganhar o seu brinquedo. É a mesma coisa que vocês fazem. É que nem ela. Eu vou ganhar o meu brinquedo. Só que no caso dela, ela nem me escutou qual seria o brinquedo. Ela estava imaginando, ela imaginou, ela construiu o próprio brinquedo.
que não tem base na realidade. Muito bem, chegou a noite, a Ilúria, Pucuia! Pucuia era o nome da chupeta dela. E eu falei assim, ó, Lúria, você trocou a sua chupeta por esse brinquedo, você lembra? Menina, ela engoliu em seco. Ela calou a boca, engoliu o choro, não soltou uma lágrima. Olha só, né? Uma criança com menos de 2 anos tem um bom senso, honra os seus acordos, muito mais do que essa paciente. Que coisa, né? Bom, enfim, mas, diante de tudo isso... Ah, mas de qualquer forma, pera, não vou deixar vocês com água na boca, não. Vamos lá, vamos ver outra. Cadê a outra? Uma paciente nas mesmas condições dessa primeira, tá? Fez abdominoplastia, esperou o que tinha que esperar, depois eu fiz uma lipo gigantesca, resultado depois de 3 meses. Antes e depois, a lipo a gente faz de circunferência, tá, gente? Antes e depois. Ó, igual a outra, tá vendo? O mesmo contorno, igual. Antes e depois. A outra. Acho que é essa aqui, né? Ó. Antes e depois. Menina, e vou falar uma coisa pra vocês. É que a outra foi burra, né? Porque o potencial dela até era maior, né? Porque, ó, o peito dessa aqui basculou mais, né, do que da outra. Mas, enfim. Eu no sentido de eu representando os profissionais de cirurgia plástica, né? Não sou eu mesma, né? Porque vocês estão vendo, eu opero. Eu posso chegar por uma paciente assim, né? Como paciente assim? Meu, o maior trabalho, maior empenho, dedicação, esforço, me arrisquei, né, de fazer manobra só para ela ter mais resultado. Tive, obviamente, que arcar com todas as consequências. Deu ferida, lógico, aí a deusa que cuida das feridas. E depois receber uma reação negativa, eu posso chegar à conclusão que talvez não valha a pena. Eu... representando a classe, tá? Não vou mais operar gorda, ponto final. Só que eu não posso falar isso para paciente. Querida, eu não vou te operar porque você é gorda. Óbvio que não, né? Eu tô sendo gordofóbica e é uma coisa que eu não sou mesmo, pelo contrário. Então, eu uso uma desculpa bem da esfarrapada, mas que é politicamente correta. Olha, querida, linda, não dá pra te operar agora, né? Você vai, perde 20 quilos e depois volta aqui. Pronto. Eu criei a cultura do emagrecimento. Não, só pode operar, só pode fazer cirurgia plástica se emagrecer. É? Aonde? Vocês que sabem, vocês que tirem as suas conclusões. Gente, eu não vou mais me estender, eu sei que esse vídeo já tá enorme, mas eu gostaria demais que vocês, enfim, compartilhassem, dessem um joinha e comentassem. Nem que seja para meter o pau, pode meter o pau. Vocês não imaginam como que a crítica de vocês me inspira, né? Aumenta a minha criatividade. Ok, pessoal, por hoje é isso aí. Tchau, tchau.